Realizando então o alinhamento da nossa matéria sobre gestão de manutenção de sistemas eletrônicos. Essa é a turma do curso técnico em eletrônica, é uma turma pequena, né? Com poucos alunos, e os alunos que estão participando aí de todas as atividades. Eles enviam as atividades na UC passada, de manutenção de sistemas eletrônicos. Todos conseguiram realizar as atividades e passaram, né, com uma nota aí elevada, realizar as atividades, enviaram, e o professor Alan fez aí a correção. Nessa aula prática que vai acontecer no próximo sábado, que seria no dia 5/4/2025, fazendo o alinhamento aí da nossa prática de gestão da manutenção. Nessa parte da gestão da manutenção, esse material vai ser repassado tanto para a coordenação técnica como para o professor, né? E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, vou ampliar, ó, falando do contexto da prática, né? É apenas uma prática, né? Os alunos estão finalizando o curso. É sobre a elaboração numa documentação de manutenção de circuitos que nós chamamos de PCI, que é a placa de circuito impresso, né? E aí tem um contexto aqui, ó. Por exemplo, a empresa em que você trabalha está realizando um estudo de manutenção, né? Que é gestão da manutenção, realizada em um determinado circuito eletrônico, uma PCI, uma placa de circuito impresso. Para fazer esse estudo, você foi convidado, então, pelo engenheiro Carlos a acompanhá-lo na documentação técnica e proposta de melhoria. O estudo de gestão da manutenção, que é a nossa matéria vigente, de circuitos eletrônicos, é fundamental, né, de fundamental importância para o controle da qualidade e a redução dos custos do produto. Assim, a empresa tem mais oportunidade de crescimento. Então, o nosso estudo aí contará com 3 etapas, né? Na terceira etapa, você poderá contar com a colaboração dos seus colegas, né? Aí da sala de aula, o professor passa para os alunos aí. Você e sua equipe deverão preencher um relatório padrão, analisar possíveis falhas de uma PCI, uma placa de circuito impresso, com base em históricos de manutenção. O histórico de falhas será disponibilizado aí a você no nosso encontro presencial. Essa daqui, né? Então, é a nossa prática aí, né? Que vai ser relacionada aí para o aluno. Aí o arquivinho vai ser passado aí para o professor, né? Nós temos esse arquivo tanto em Word como PDF, né? E aí tá aqui a questão da nossa aula aí, ó, que é uma sugestão aí, né, para o professor. Então nós temos aqui, ó, a, falando do contexto de forma geral, os conhecimentos dessa prática da aula presencial é sobre aí a manutenção de equipamentos e gestão, né, que é gestão da manutenção pela qualidade, envolvendo definições, qualidade, produtividade, controle de processo, ferramentas da qualidade. Aí nós já falamos da parte, pode passar para os alunos, 5S, o ciclo PDCA, né, a técnica do 5W, né, certo? Implicações ambientais resultantes dessa manutenção, proposição de melhorias por meio de histórico de manutenção,
causas de falhas, modelos de falhas, tratamento de falhas, né? E aí, no caso da estratégia, seria os alunos, né, reunirem e fazerem aí uma elaboração de uma documentação de manutenção de circuitos eletrônicos. Aí eles podem estar utilizando uma documentação aí, tanto do ABA que eles têm acesso, como também está acessando a internet e está desenvolvendo essa tarefa lá no momento presencial, ok? Que no caso envolve a gestão da manutenção da placa de circuito impresso. Os alunos então vão reunir em grupos, podem reunir em grupos, por exemplo, de 4 alunos, realizar essa elaboração da documentação da gestão da manutenção dos circuitos eletrônicos, escolher uma placa aí e realizar aí uma apresentação para a sala de aula, né? Falando aí sobre a gestão da manutenção dos sistemas eletrônicos. Aí o material vai ser enviado aí também. Aí tá aqui um exemplo aqui, ó, de relatório, por exemplo. Ó. Isso aqui fica com o professor, né? Mas aí nós temos aqui um circuito que a gente chama de multivibrador astável, né? Que você tem uma onda do sinal que é gerada através de um CI, circuito integrado 555, que é esse daqui, ó. Aí nós temos 2 resistores, 2 capacitores e uma fonte de alimentação. Na verdade, essa é a situação de aprendizagem que eles estão fazendo à distância. E aí, nós temos aqui, por exemplo, a plaquinha dele, ó, que é o projeto da PCI, que é a placa de circuito impresso. Aí a medição dos componentes aí, ó, nós temos aí os valores dos componentes, temos aqui o valor medido. E aí, ó, essas medições devem ser realizadas em cada componente individualmente, né, antes da montagem. Ou seja, você pode colocar aí o aluno para estar pegando os componentes, pegando o multímetro digital e na verificação de resistência elétrica, tá verificando aqui a resistência, verificar aí o valor do capacitor, né? E aí colocar os alunos para apresentar esses valores, né? Outras medições aí que pode colocar os alunos, principalmente para questão do manuseio do instrumento de medição, que é o multímetro, né? Tá fazendo a medição da fonte de 5 volts, o pino 8 aí, né? De 5 volts, a frequência, o valor medido. Tá falando sobre as principais falhas aí do circuito, por exemplo, nas medições de cada componente, né? Isso aí, cada grupo vai apresentar. Mas, dando um exemplo, nas medições de cada componente, foi possível, por exemplo, observar que os 2 resistores estão com valores aí, né, corretos ou incorretos. Nesse circuito, como a frequência de saída depende dos resistores e dos capacitores, a frequência de saída também pode ser discrepante, que nós falamos, né? Aí os alunos têm que observar que a frequência de saída medida é uma frequência de 1/4 da frequência ideal, ou seja, não vai dar uma diferença justamente aí para envolver essa parte da gestão da manutenção. Com o circuito desligado, totalmente desligado, o professor orienta os alunos a fazer um teste de continuidade dos fios para apresentar se está satisfatório ou não. Por quê? Porque nós temos cabos que, devido aí à prática
Tem cabos aí que podem estar rompidos e cabo que está tudo ok. Como é que eu vou fazer essa verificação? Pegando o multímetro, fazendo a medição com continuidade. Lembrando que é com o equipamento desligado. Portanto, conclui-se aí, por exemplo, que não existe nenhum tipo de solda fria ou conexão interrompida na placa. Vou fazer um teste geral aí. Mesmo com a tensão medida sendo um pouco abaixo do valor ideal, este não é o aspecto que muda o funcionamento de frequência de saída. Mesmo assim, é interessante colocar a tensão de alimentação indicada pelo fabricante, que no caso é 5 volts. Na aula presencial aí, o professor pode estar apresentando para os alunos, falando num contexto geral, um kit que nós temos chamado de data pool. Esse kit data pool, além do protoboard, ele tem a parte que nós chamamos de alimentação. Aí, sugestão de melhorias que eles podem colocar, né? Sobre os resistores, capacitor, melhoria 3, melhoria 4. Essa, então, é a sugestão da nossa aula presencial, né? Nossa aula presencial do nosso alinhamento, ok? Qualquer dúvida, o professor, né, pode estar entrando em contato com o professor Alan, ok?